A manhã de outono envolvia a Avenida Faria Lima em um véu de névoa fria, uma mortalha cinzenta que parecia sufocar o brilho dos arranha-céus. No 30º andar de um desses titãs de vidro e aço, em uma sala de reuniões que mais se assemelhava a um aquário de luxo, o ar era rarefeito e carregado de uma superioridade silenciosa. O cheiro de café gourmet recém-passado misturava-se ao aroma sutil de couro caro e ao perfume discreto dos homens que ditavam as regras do jogo. As paredes de vidro revelavam uma São Paulo infinita e pulsante. Mas para Antônio da Costa, aquele panorama era uma paisagem alienígena, um labirinto de concreto que representava a antítese de tudo o que ele conhecia e amava. Cada detalhe, do mármore italiano sob seus pés, às cadeiras de design minimalista, gritava que ele não pertencia àquele lugar. Um estranho em um santuário de poder. Antônio sentia o peso de cada um de seus 58 anos como nunca antes. Seu corpo, acostumado ao ritmo da terra e ao abraço das videiras no Vale dos Vinhedos, sentia-se aprisionado naquela geometria estéril. Suas mãos, grossas e calejadas, com a terra permanentemente entranhada sob as unhas, repousavam sobre a mesa de vidro polido, um contraste brutal com a superfície lisa e fria. Eram mãos que conheciam o ciclo da vida, da poda ao plantio, da colheita à fermentação do vinho. Mas ali, naquele coliseu moderno, pareciam ferramentas rústicas e obsoletas. Ele vestia suas melhores roupas, uma camisa de algodão impecavelmente passada e um colete de lã que sua falecida esposa tricotara, mas sentia-se nu sob os olhares cortantes dos executivos. Aquele não era um negócio, era um acerto de contas com fantasmas que o assombravam há 4 décadas. A atmosfera na sala era uma sinfonia de condescendência velada. Os advogados e corretores, jovens de ternos impecáveis e sorrisos afiados, moviam-se com a graça predatória de quem está acostumado a vencer. Eles o chamavam de Senhor Costa, com uma formalidade que era, em si, uma forma de distanciamento, uma maneira de sublinhar a diferença abissal entre seus mundos. Tropeçou levemente ao entrar, um desequilíbrio mínimo que foi suficiente para gerar uma onda de sorrisos discretos e olhares cúmplices entre eles. Cada gesto seu era analisado, cada pausa em sua fala interpretada como hesitação ou ignorância. Antônio percebia tudo. Ele era um homem de poucas palavras, mas sua vida o ensinara a ler o silêncio, a decifrar as intenções por trás dos olhos, e ali ele via apenas desprezo e a pressa para finalizar o que consideravam uma mera formalidade. Dentro dele, uma tempestade silenciosa se formava. Aquele terreno, o objeto da reunião, não era apenas um pedaço de terra, era o epicentro de sua história, a raiz de uma dor que moldara toda a sua existência. Era o legado roubado de seu pai, a promessa que fizera em seu leito de morte, o motivo pelo qual trabalhara de sol a sol, economizando cada centavo, abdicando de confortos e pequenos prazeres. Por 40 anos, viveu com um único propósito, um norte que o guiava através das safras ruins e das perdas pessoais. Agora, tão perto de seu objetivo, sentia um vazio vertiginoso. A vitória, que por tanto tempo imaginara como um ato de redenção gloriosa, parecia ter um gosto amargo de cinzas. Sentia-se estagnado, um homem preso entre o peso de uma promessa antiga e a incerteza de um futuro sem ela. O impasse era palpável, uma barreira invisível entre ele e os homens à sua frente. Eles falavam de cláusulas, de índices de correção monetária, de prazos e certidões, usando um jargão que soava como uma língua estrangeira, deliberadamente complexa para intimidá-lo. Antônio apenas assentia, seu rosto uma máscara de serenidade que escondia o turbilhão de memórias. Ele via o rosto de seu pai, devastado pela traição,
A imagem de sua mãe chorando em silêncio na cozinha, o leilão que levou tudo o que tinham. Aquela sala, com sua vista privilegiada e seu luxo asséptico, era uma profanação da terra que um dia fora o sonho de sua família. Ele não estava ali para negociar um ativo imobiliário. Estava ali para resgatar a alma de seu pai. E essa era uma moeda que aqueles homens jamais entenderiam. Ricardo Almeida, o jovem advogado que liderava a negociação do lado dos vendedores, era a personificação da arrogância herdada. Usava um relógio que valia mais do que a colheita de um ano inteiro de Antônio e exibia um sorriso cínico que parecia permanentemente gravado em seu rosto bem barbeado. Ele se dirigia a Antônio com uma lentidão insultuosa, articulando cada sílaba como se estivesse explicando o mundo a uma criança. Senhor Costa, o senhor compreende a complexidade desta transação, não é? Estamos falando de valores significativos, de um patrimônio que exige uma certa sofisticação para ser administrado. A palavra sofisticação foi dita com uma ênfase que era uma faca, cortando o ar e mirando diretamente na dignidade silenciosa do viticultor. Antônio sentiu uma pontada familiar de humilhação, a mesma que sentira quando menino. Ele se recordava de seu pai, tentando explicar, com a voz embargada, como a amizade e a confiança haviam sido transformadas em armas contra ele. O avô de Ricardo, um homem de palavras doces e aperto de mão firme, fora o sócio e melhor amigo de seu pai. Juntos, planejaram construir uma cooperativa vinícola naquelas terras. Um sonho que uniria as famílias da região. Mas a ambição, como uma praga, contaminou a alma do sócio. Aproveitando-se de uma crise e da boa-fé de seu pai, ele forjou documentos, executou dívidas inexistentes e tomou tudo para si. A ruína não foi apenas financeira, foi moral. Destruiu um homem bom que definhou de tristeza, acreditando até o fim que a justiça dos homens de alguma forma prevaleceria. Antônio, agora, encarava o neto do traidor e via nos olhos dele a mesma chama fria da ganância. O conflito interno de Antônio se intensificava a cada segundo que passava naquela sala. Ele tinha o poder de encerrar tudo, de assinar os papéis e ir embora, desfrutando de uma vitória pessoal e silenciosa. Mas a visão do sorriso presunçoso de Ricardo acendia nele um desejo sombrio, uma vontade de não apenas reaver o que era seu, mas de destruir a base sobre a qual aquela arrogância fora construída. Queria arrancar a máscara de superioridade e mostrar ao jovem advogado a verdade sobre seu legado, a herança de desonra que ele ostentava como um troféu. No entanto, o pensamento o assustava. Se fizesse isso, se cedesse à vingança, não estaria se tornando igual àqueles que desprezava. A memória de seu pai, um homem de honra até o último suspiro, o continha. A sensação de ter perdido o rumo era avassaladora. A jornada de uma vida inteira o levara até ali, aquele momento crucial, mas ele não sabia qual era o próximo passo. A compra da terra, que deveria ser o clímax, o ponto final de sua busca, agora parecia apenas o começo de um novo dilema. O que faria depois? A vingança lhe traria paz ou apenas perpetuaria o ciclo de dor? A redenção do nome de seu pai exigia a humilhação pública do neto do culpado? Essas perguntas giravam em sua mente, tornando o ar da sala ainda mais rarefeito, mais difícil de respirar. Ele olhou para suas botas de trabalho, empoeiradas com a terra vermelha do sul, um lembrete tangível de sua origem, de sua identidade. Elas eram sua âncora naquele mar de hostilidade e incerteza. O público, observando a cena, sentiria uma conexão imediata com a dignidade ferida de Antônio. A injustiça da situação era universal. O homem simples e honesto sendo menosprezado pelo poder arrogante e superficial. A empatia seria construída não por suas palavras, que eram poucas,
mas por seu silêncio eloquente, por seus gestos contidos e pelo peso do mundo que carregava em seus ombros. Cada olhar de desprezo dos executivos seria um golpe sentido pela audiência, que passaria a torcer com uma intensidade crescente para que o colono perdido na cidade grande revelasse a força que escondia por trás de sua aparência humilde. A tensão se tornaria quase física, um nó na garganta, uma antecipação do momento em que as máscaras finalmente cairiam e a verdade seria revelada. Ao seu lado, no chão, repousava uma velha maleta de couro, gasta pelo tempo e pelo uso. Era a mesma maleta que seu pai usava para carregar seus sonhos, e, mais tarde, os avisos de cobrança que o levaram à ruína. Para Antônio, aquele objeto era uma relíquia sagrada, uma cápsula do tempo que continha toda a sua história. Dentro dela, junto aos avais bancários que garantiriam a compra à vista, ele guardava uma fotografia amarelada. Nela, seu pai e o avô de Ricardo sorriam, abraçados, com o terreno ao fundo, ainda virgem e cheio de promessas. A imagem era um lembrete constante da profundidade da amizade e da devastação da traição. Tocar naquela maleta era como tocar a mão de seu pai, sentir a força de sua promessa. O som de uma xícara de porcelana sendo colocada sobre um pires quebrou o silêncio tenso. Ricardo Almeida pigarreou, ajeitando o nó de sua gravata de seda. Ele olhou para seus colegas e depois para Antônio, com um ar de impaciência teatral. A encenação estava prestes a terminar. Ele acreditava ter o controle total, vendo Antônio como um mero peão em seu tabuleiro, uma formalidade tediosa antes de poder celebrar mais um negócio lucrativo. O jovem advogado não fazia ideia de que não estava conduzindo uma venda, mas sim participando de um julgamento. Um julgamento que começara 40 anos antes, em um campo distante, e cujo veredito estava prestes a ser proferido naquela sala fria, a centenas de quilômetros de distância. A estagnação de Antônio era a paralisia de um homem no limiar de seu destino. A vida inteira fora uma subida íngreme e solitária em direção àquele cume. Agora, no topo, ele descobria que a vista não era o que esperava. A conquista material parecia oca sem a resolução moral. Ele precisava de mais do que a escritura do terreno. Precisava de um desfecho que honrasse a memória de seu pai sem corromper a sua própria alma. Sentia-se como um de seus vinhos mais antigos, envelhecido em um barril de dor e ressentimento, e temia que, ao ser aberto, seu conteúdo estivesse amargo e intragável. A luta silenciosa que travava não era contra os homens à sua frente, mas contra os fantasmas dentro de si, contra a sedutora e perigosa canção da vingança. O momento que mudaria tudo se aproximava, denso e inevitável. Ricardo, com um sorriso que não alcançava os olhos, inclinou-se sobre a mesa, o tom de sua voz agora carregado de um paternalismo venenoso, preparado para dar o golpe final que, segundo ele, colocaria aquele camponês em seu devido lugar. Antônio ergueu os olhos do chão e o encarou diretamente. Seu olhar não continha raiva, nem medo. Havia nele a calma profunda e assustadora de uma paisagem após a passagem de um furacão. Uma tranquilidade de quem já perdeu tudo e, por isso, não tem mais nada a temer. Naquele instante, o equilíbrio de poder na sala, que parecia tão solidamente estabelecido, começou a tremer em suas fundações, imperceptivelmente, como a terra antes de um terremoto. "Senhor Costa, sejamos francos", começou Ricardo, a voz escorrendo uma superioridade oleosa que manchava o ar. Ele se recostou na cadeira, unindo as pontas dos dedos em um gesto de poder professoral, como se estivesse prestes a revelar uma verdade universal ao seu aluno mais lento. Esta operação, os valores, a complexidade jurídica, francamente, não é para gente como o senhor. O silêncio que se seguiu à sua pausa foi pesado.
Um vácuo onde o respeito deveria existir. Os outros na sala desviaram o olhar, um misto de constrangimento e cumplicidade. Cúmplices silenciosos daquela execução verbal. O jovem advogado sorriu, um brilho predatório nos olhos, saboreando cada palavra antes de proferi-la, certo de que estava colocando um ponto final na audácia daquele homem rústico que ousara sentar-se à sua mesa. A frase seguinte foi disparada não como uma bala, mas como um veneno lento, destinado a corroer a alma. Talvez o senhor devesse voltar para o campo, que é o seu lugar. As palavras pairaram no ar rarefeito da sala, carregadas com o peso de 40 anos de história. Não foi apenas um insulto, foi um eco, uma assombração. A mesma frase, com o mesmo tom de desprezo paternalista que o avô de Ricardo usara para selar o destino do pai de Antônio. Naquele instante, o 30º andar do arranha-céu se dissolveu e Antônio estava de volta à sua infância, um menino escondido atrás da porta, ouvindo o som do mundo de seu pai desmoronando. A dor não era nova, era antiga. Uma ferida familiar que nunca cicatrizara e que agora fora reaberta com uma crueldade cirúrgica. Uma calma gélida e profunda. A tranquilidade que precede as grandes tempestades da natureza desceu sobre Antônio. A raiva que ele esperava sentir não veio. Em seu lugar, instalou-se uma clareza cortante, uma resolução forjada no fogo de uma vida inteira de sacrifícios. Ele sentiu o peso da promessa feita ao pai em seu leito de morte, não como um fardo, mas como uma armadura. O insulto de Ricardo não o diminuiu, pelo contrário, agiu como um catalisador, queimando toda a sua dúvida e hesitação, deixando para trás apenas o aço puro de seu propósito. Ele finalmente entendeu. Não estava ali para negociar, nem para discutir. Estava ali para cumprir um destino, para fechar um círculo que fora aberto muito antes de Ricardo nascer. A vitória não seria amarga, seria justa. O silêncio na sala de reuniões transformou-se. Antes era tenso e hostil, agora era denso, pesado, carregado de uma energia desconhecida. Os executivos, que antes sorriam com superioridade, agora se mexiam desconfortavelmente em suas cadeiras de couro. Eles sentiram a mudança na atmosfera, a súbita inversão de poder que não conseguiam compreender. O olhar de Antônio, antes perdido no chão, ergueu-se e varreu a sala, não com desafio, mas com a autoridade serena de um juiz prestes a proferir sua sentença. Ele não disse uma palavra, não precisava. Seu silêncio era um oceano e as palavras arrogantes de Ricardo eram apenas pedras atiradas à sua superfície, cujas ondulações logo desapareceriam na vastidão de sua determinação. Aquele era o seu momento, o clímax de uma espera de 4 décadas. Lentamente, com a deliberação de quem realiza um ritual sagrado, Antônio se inclinou e pousou as mãos sobre a velha maleta de couro ao seu lado. O gesto foi tão carregado de significado que todos os olhos na sala o seguiram, hipnotizados. O couro gasto, com suas cicatrizes e marcas do tempo, parecia um artefato de outro mundo naquele ambiente de vidro e aço polido. Era um testemunho de uma vida de trabalho, de perseverança, um contraste brutal com a superficialidade efêmera daquele santuário financeiro. Cada arranhão contava a história de uma safra, cada mancha a memória de uma dificuldade superada. Ao tocar a maleta, Antônio não estava apenas pegando um objeto. Ele estava convocando a força de seu pai, a memória de sua terra e o poder de sua promessa. O som dos 2 fechos de metal da maleta se abrindo ecoou na sala com a solenidade de um sino de igreja. Clic-clac. O ruído metálico e antigo cortou o silêncio opressivo. Um som real e tangível em meio à abstração dos números e cláusulas. Para os executivos, era apenas o som de uma fechadura. Para Antônio,
Era o som da história se destravando, da justiça finalmente sendo posta em movimento. Ele abriu a tampa, revelando o interior forrado com um tecido desbotado. Lá dentro, organizados com um esmero comovente, não havia apenas papéis. Havia o suor de 40 colheitas, as noites mal dormidas, os pequenos prazeres adiados, a vida inteira de um homem condensada em um único e irrevogável propósito. O cheiro sutil de papel antigo e terra misturou-se ao ar, contaminando o ambiente com sua autenticidade. Com a mesma calma imperturbável, Antônio retirou de dentro da maleta um grosso maço de papéis. Não eram contratos preliminares ou propostas de financiamento. Eram avais bancários, garantias sólidas e irrefutáveis, emitidas pelo maior banco agrícola do país. Cada folha representava uma fortuna, o resultado de uma vida de economia espartana, de reinvestimento inteligente e de uma fé inabalável em seu objetivo. Ele empilhou os documentos sobre a mesa de vidro com um cuidado reverente. O som do papel tocando a superfície fria foi suave, quase inaudível, mas seu impacto foi o de uma explosão. A pilha de papéis, espessa e imponente, jazia no centro da mesa como uma montanha. Um monumento silencioso à resiliência de um homem e à memória de seu pai. O queixo de Ricardo Almeida caiu, literalmente. A máscara de arrogância cínica se estilhaçou, revelando um jovem pálido e incrédulo. Seus olhos, antes faiscantes de desprezo, agora estavam arregalados, fixos na montanha de garantias bancárias. Ele olhou dos papéis para o rosto de Antônio e de volta para os papéis, sua mente lutando para processar a realidade que se desdobrava à sua frente. Aquele colono, aquele homem simples que ele acabara de humilhar, não estava ali para pedir um favor ou negociar migalhas. Ele estava ali para comprar tudo, à vista. A revelação atingiu Ricardo com a força de um soco no estômago, deixando-o sem ar, exposto em sua própria ignorância e presunção. A sala inteira prendeu a respiração, testemunhando o colapso de um mundo. Os outros advogados e corretores trocaram olhares de puro pânico. A condescendência em seus rostos foi substituída por uma expressão de choque e, em seguida, por um medo palpável. O medo de terem subestimado fatalmente o homem à sua frente, de terem insultado alguém que detinha todo o poder. A dinâmica da sala havia se invertido de forma tão violenta e repentina que era quase cômico. Os predadores haviam se tornado presas, acuados pelo silêncio de um homem cujas botas sujas de terra valiam mais do que todos os seus ternos de grife somados. Eles se endireitaram nas cadeiras, suas posturas antes relaxadas, agora rígidas, seus sorrisos forçados desaparecendo para dar lugar a máscaras de profissionalismo apressado e respeito tardio. A humilhação era deles agora, servida fria e implacável. Antônio empurrou suavemente a pilha de documentos para o centro da mesa. Um gesto que dizia: a negociação acabou. Ele não sorriu. Não havia triunfo em seu rosto, apenas a exaustão solene de um maratonista que finalmente cruza a linha de chegada. Ele olhou diretamente para Ricardo e, pela primeira vez, o jovem advogado não conseguiu sustentar o olhar. Viu nos olhos do viticultor não o ódio que esperava, nem a satisfação da vingança, mas algo muito mais devastador: pena. Era a pena de um homem que compreendia a profundidade da história, olhando para um menino que vivia apenas na superfície rasa do presente, orgulhoso de uma herança construída sobre a desonra. Naquele olhar, Ricardo sentiu o peso de um legado que ele nunca soubera que carregava. Acredito que estes documentos sejam suficientes para cobrir o valor total, com a devida correção, disse Antônio. Sua voz era a mesma de antes, calma e baixa, mas agora ressoava na sala com uma autoridade absoluta. Cada sílaba era clara, precisa, sem qualquer traço de hesitação ou sotaque que eles pudessem ridicularizar.
Era a voz de um homem em completo controle de si mesmo e da situação. Ele não levantou o tom, não fez acusações, não mencionou o passado. A simplicidade de sua declaração era mais poderosa do que qualquer discurso inflamado. Ele simplesmente apresentou os fatos, a verdade irrefutável de seu poder financeiro, e deixou que essa verdade fizesse o trabalho de demolir o castelo de cartas da arrogância deles. O advogado sênior do grupo, um homem mais velho que até então permanecera em silêncio, pigarreou, quebrando o feitiço. Ele pegou os documentos com uma mão levemente trêmula, os olhos percorrendo os valores astronômicos com uma velocidade febril. Ele ergueu o olhar para Antônio, o respeito profissional agora tingido de um espanto genuíno. Senhor Costa, isto é, mais do que suficiente, está tudo em perfeita ordem. A formalidade em sua voz agora era genuína, nascida não da distância social, mas do reconhecimento de um poder que ele não previra. Ele lançou um olhar de repreensão a Ricardo, um aviso silencioso que dizia: você cometeu um erro terrível. A transação, que eles viam como um jogo, havia se tornado um momento de profunda e irrevogável seriedade. Antônio sentiu uma onda de algo que não era bem felicidade, mas uma espécie de paz melancólica. A justiça estava sendo feita, mas não havia alegria na humilhação de Ricardo. Ele via no rosto do jovem não um monstro, mas o produto de uma linhagem, um herdeiro da mesma praga da ambição que destruíra seu avô. A vitória material estava completa, a terra seria sua, mas a questão que o assombrava permanecia. O que fazer agora? O que fazer com a verdade? Revelar a história da traição e destruir a imagem que Ricardo tinha de seu avô, completando a vingança? Ou permitir que a transação terminasse ali, um ato de redenção silenciosa, honrando a memória de seu pai através da dignidade e não da retaliação? O ponto de virada não fora apenas a revelação de sua fortuna, fora a revelação de seu próprio caráter para si mesmo. Naquele momento crucial, confrontado com a oportunidade de esmagar seu adversário, ele descobriu que o desejo de vingança, que ardera em seu peito por tantos anos, havia se transformado em cinzas. O que restava era um desejo profundo de encerrar o ciclo de dor, não de perpetuá-lo. Ele não queria se tornar o reflexo do homem que roubou o sonho de seu pai. Queria ser o homem que seu pai sempre fora, honrado, justo, maior do que o ódio. A compra da terra não era o fim de sua jornada, mas o começo de sua verdadeira prova. A escolha que faria a seguir definiria não apenas o legado de seu pai, mas o seu próprio. Com a solenidade de um ritual, os papéis foram assinados. A caneta de Antônio, uma simples esferográfica que contrastava com as mãos blanches dos executivos, deslizou sobre o papel com uma firmeza que desmentia o turbilhão em seu peito. Cada assinatura era um golpe de martelo, selando o fim de uma era de dor e o início de algo que ele ainda não compreendia. Ele empurrou a pilha de contratos de volta para o centro da mesa, o gesto final e irrefutável de sua posse. Ricardo Almeida, pálido e diminuído, observava cada movimento com os olhos de um homem que acabara de ver o chão desaparecer sob seus pés. O silêncio na sala era agora o silêncio de um campo de batalha após o fim do combate, pesado com o cheiro de pólvora e a presença dos derrotados. A vitória, no entanto, não trouxe a Antônio o calor exultante que imaginara por 40 anos. Ele se levantou, o corpo rangendo como um carvalho antigo. Todos na sala o observaram, esperando uma palavra final, um discurso de triunfo, talvez a revelação que explicaria a cena surreal que haviam acabado de testemunhar. Era o momento perfeito para a vingança. Ele poderia pegar a fotografia amarelada de sua maleta, colocá-la sobre a mesa e destruir Ricardo com a verdade sobre seu avô, desmoronando o legado sobre o qual o jovem construíra sua identidade arrogante.
A tentação era uma serpente sibilando em sua alma, prometendo a doce catarse da retribuição. Mas ao olhar para o rosto de Ricardo, ele não viu o neto do traidor. Viu apenas um menino perdido, afogando-se em um mar de humilhação. E naquele instante, Antônio soube que sua jornada não terminaria com a destruição de outro homem. Sem dizer uma palavra, ele fechou sua maleta de couro. Os fechos metálicos soaram novamente, desta vez encerrando um capítulo, não o abrindo. Ele se virou e caminhou em direção à porta, suas botas de trabalho marcando um ritmo lento e deliberado sobre o mármore italiano. Seu silêncio era sua arma mais poderosa e sua maior declaração. Era um silêncio que dizia: eu sou maior do que o ódio que vocês inspiram. Minha vitória não precisa da sua derrota para ser completa. Cada passo para fora daquela sala era um passo para longe do fantasma de seu pai e para mais perto de si mesmo. Ele não estava fugindo, estava se libertando, estava deixando para trás não apenas os homens que o desprezaram, mas também a versão de si mesmo que fora acorrentada àquele passado por 4 décadas. Ao sair do elevador e atravessar o lobby suntuoso do edifício, Antônio sentiu o ar da cidade, frio e poluído, encher seus pulmões. Era um ar estranho, mas pela primeira vez não o sufocava. Ele parou na calçada da Avenida Faria Lima, um titã ferido em meio a um rio de executivos apressados, e olhou para cima, para a torre de vidro que acabara de deixar. Aquele aquário de luxo não era mais um símbolo de sua humilhação, mas um marco de sua libertação. A jornada para chegar até ali fora movida por uma dívida de honra, por uma promessa sussurrada em um leito de morte. Agora, com a promessa cumprida, ele sentia um vazio imenso, o vazio de um propósito que se esvaiu. A vingança, o combustível que o aquecera por tanto tempo, se revelara cinza e fria. Ele começou a caminhar sem rumo, um homem da terra perdido em uma floresta de concreto. As pessoas passavam por ele, rostos anônimos em uma corrida frenética em direção a futuros incertos. Ele observava seus ternos caros, seus celulares grudados às orelhas, suas expressões de ansiedade e ambição. Eram como as videiras que ele podava todo ano, crescendo rápido demais, buscando a luz de forma desesperada, sem saber que a verdadeira força vem das raízes profundas. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que o avô de Ricardo e agora o próprio Ricardo eram produtos daquele mesmo solo infértil, onde a honra é uma moeda fraca e a confiança uma fraqueza a ser explorada. Sua luta não fora contra uma família, mas contra um modo de ver o mundo. A caminhada o levou a um pequeno café, um oásis de calma em meio ao caos urbano. Sentada a uma mesa perto da janela, estava sua neta, Ana, uma jovem de 20 anos, com os olhos do avô e o sorriso da avó falecida. Ela estudava agronomia e representava a ponte entre o passado que ele acabara de redimir e o futuro que agora precisava construir. Ana ergueu o olhar de seu livro e sorriu ao vê-lo. Aquele sorriso, puro e cheio de esperança, foi o bálsamo que a alma de Antônio precisava. Ele se aproximou, o peso em seus ombros finalmente começando a se dissipar. A presença dela era um lembrete vivo de que sua luta não era apenas para honrar os mortos, mas para proteger e nutrir os vivos. Sentou-se em frente a ela, e Ana imediatamente percebeu a mudança em seu avô. A tempestade em seus olhos havia amainado, dando lugar a uma calmaria profunda, embora melancólica. "Conseguiu, vô?" Ela perguntou, a voz suave, mas carregada de uma vida inteira de compreensão. Antônio apenas assentiu, um movimento lento da cabeça. Ele não precisava contar os detalhes da humilhação, da tensão, da virada de poder. Ela via em seu rosto a história de 40 anos chegando ao fim. Ele pegou a mão dela sobre a mesa, suas palmas calejadas, envolvendo os dedos delicados da neta. Naquele toque, ele transferiu
Não o fardo do passado, mas a promessa do futuro. A terra era deles. A história, a partir daquele momento, seria reescrita. O que vai fazer agora? Ela perguntou. A questão que ecoava no vazio recém-criado dentro dele. Antônio olhou pela janela, para o fluxo incessante da cidade, e depois voltou a encarar os olhos de Ana. Agora, ele disse, a voz firme, nós vamos plantar. A simplicidade da frase continha um universo de significado. Não era sobre construir um império ou um monumento à sua vitória. Era sobre voltar à essência, ao ciclo da vida, àquilo que sua família sempre soubera fazer de melhor. Plantar, fazer a terra, que fora palco de tanta dor e traição, florescer novamente. Transformar um símbolo de perda em um legado de vida e prosperidade. Aquele era um propósito novo, um propósito que não vinha do ódio, mas do amor. A jornada de volta para o Vale dos Vinhedos foi uma transição silenciosa, uma passagem de um mundo para outro. Cada quilômetro que o afastava de São Paulo parecia remover uma camada de armadura de sua alma. O cinza do concreto deu lugar ao verde das matas. O ar rarefeito dos escritórios foi substituído pelo cheiro de terra úmida. Quando finalmente chegou em casa, ao anoitecer, ele não foi para dentro. Caminhou até o meio de seus vinhedos, sob um céu estrelado que a cidade grande jamais conheceria. Ele pegou um punhado de terra, sentindo sua textura familiar, seu cheiro rico. Aquela era sua verdadeira riqueza, seu verdadeiro poder. A escritura no cartório era apenas um pedaço de papel. A conexão com aquele chão era eterna. Naquela noite, ele abriu a velha maleta de couro pela última vez. Retirou a fotografia amarelada de seu pai e do avô de Ricardo. Por um longo momento, ele encarou os dois homens sorrindo, congelados em um tempo de amizade e esperança, antes que a ganância envenenasse tudo. Ele não sentiu mais o calor da raiva, nem a pontada da tristeza. Sentiu uma compaixão profunda por ambos, por seu pai, cuja bondade fora sua ruína, e pelo outro homem, cuja ambição fora sua maldição. Com um gesto sereno, ele caminhou até a lareira e, sem hesitação, jogou a fotografia no fogo. As chamas consumiram o papel, transformando a imagem de dor e traição em cinzas, libertando-o, finalmente, do passado. A transformação de Antônio não foi uma explosão, mas um desabrochar lento. Ele começou a enxergar o mundo de forma diferente. A promessa que o guiara por toda a vida não era um destino final, mas uma lição. Ensinou-lhe o valor do trabalho, da paciência, da resiliência, mas também o ensinara que um homem não pode viver apenas para corrigir os erros do passado. Ele precisa plantar as sementes do futuro. Ele passou a dedicar mais tempo a Ana, ensinando-lhe não apenas as técnicas da viticultura, mas as filosofias da terra, que algumas safras são amargas, que algumas podas são necessárias para o crescimento e que a verdadeira colheita é a paz de espírito. O primeiro passo para a reconstrução foi literal. Ele e Ana viajaram para o terreno recém-adquirido. Diante daquela vasta extensão de terra, que por tanto tempo fora um fantasma em sua vida, Antônio não viu um campo de batalha, mas uma tela em branco. Ele sentiu uma onda de entusiasmo que não experimentava desde a juventude. As dificuldades eram imensas, o solo precisava ser preparado, a infraestrutura criada, os planos traçados. Mas esses eram desafios que ele conhecia, desafios de criação, não de destruição. Pela primeira vez em 40 anos, ele não estava lutando contra algo, estava construindo algo. A superação não estava mais em vencer um inimigo, mas em cultivar um sonho. Ele começou a desenhar os planos para a nova vinícola, mas não era a cooperativa que seu pai sonhara. Era algo novo, algo que carregava o legado do passado, mas olhava para o futuro. Um projeto que uniria a tradição com a inovação de Ana,
criando vinhos que contariam a história de sua família. Uma história não de vingança, mas de redenção. Cada linha que traçava no papel era um ato de cura. Cada decisão sobre onde plantar cada cepa de uva era um passo em direção a um novo propósito. Ele estava se reconstruindo, não como o filho vingador, mas como o patriarca fundador, o guardião de um novo começo que brotava das cinzas de uma velha dor. Sua evolução se completou em um gesto simples. Meses depois, ele enviou uma caixa de madeira para o escritório de Ricardo Almeida. Dentro não havia uma carta de acusação ou um lembrete de sua humilhação. Havia apenas uma garrafa do melhor vinho de sua safra pessoal, sem rótulo. Acompanhava um pequeno cartão com sua caligrafia firme, que dizia apenas que esta terra, que agora volta às suas origens, possa um dia lhe ensinar o valor das raízes. A vida é muito curta para se beber um vinho amargo. Era um ato de misericórdia, não de superioridade. Era o ponto final de sua jornada de transformação, a prova de que ele havia escolhido a redenção não apenas para a alma de seu pai, mas mais importante, para a sua própria. Com a solenidade de um ritual, os papéis foram assinados. A caneta de Antônio, uma simples esferográfica que contrastava com as mãos blancs dos executivos, deslizou sobre o papel com uma firmeza que desmentia o turbilhão em seu peito. Cada assinatura era um golpe de martelo, selando o fim de uma era de dor e o início de algo que ele ainda não compreendia. Ele empurrou a pilha de contratos de volta para o centro da mesa, o gesto final e irrefutável de sua posse. Ricardo Almeida, pálido e diminuído, observava cada movimento com os olhos de um homem que acabara de ver o chão desaparecer sob seus pés. O silêncio na sala era agora o silêncio de um campo de batalha após o fim do combate, pesado com o cheiro de pólvora e a presença dos derrotados. A vitória, no entanto, não trouxe a Antônio o calor exultante que imaginara por 40 anos. Ele se levantou, o corpo rangendo como um carvalho antigo. Todos na sala o observaram, esperando uma palavra final, um discurso de triunfo, talvez a revelação que explicaria a cena surreal que haviam acabado de testemunhar. Era o momento perfeito para a vingança. Ele poderia pegar a fotografia amarelada de sua maleta, colocá-la sobre a mesa e destruir Ricardo com a verdade sobre seu avô, desmoronando o legado sobre o qual o jovem construíra sua identidade arrogante. A tentação era uma serpente sibilando em sua alma, prometendo a doce catarse da retribuição. Mas, ao olhar para o rosto de Ricardo, ele não viu o neto do traidor. Viu apenas um menino perdido, afogando-se em um mar de humilhação. E naquele instante, Antônio soube que sua jornada não terminaria com a destruição de outro homem. Sem dizer uma palavra, ele fechou sua maleta de couro. Os fechos metálicos soaram novamente, desta vez encerrando um capítulo, não o abrindo. Ele se virou e caminhou em direção à porta, suas botas de trabalho marcando um ritmo lento e deliberado sobre o mármore italiano. Seu silêncio era sua arma mais poderosa e sua maior declaração. Era um silêncio que dizia: "Eu sou maior do que o ódio que vocês inspiram. Minha vitória não precisa da sua derrota para ser completa." Cada passo para fora daquela sala era um passo para longe do fantasma de seu pai e para mais perto de si mesmo. Ele não estava fugindo, estava se libertando. Estava deixando para trás não apenas os homens que o desprezaram, mas também a versão de si mesmo que fora acorrentada àquele passado por 4 décadas. Ao sair do elevador e atravessar o lobby suntuoso do edifício, Antônio sentiu o ar da cidade, frio e poluído, encher seus pulmões. Era um ar estranho, mas pela primeira vez não o sufocava. Ele parou na calçada da Avenida Faria Lima, um titã ferido em meio a um rio de executivos apressados, e olhou para cima, para a torre de vidro que acabara de deixar.
Aquele aquário de luxo não era mais um símbolo de sua humilhação, mas um marco de sua libertação. A jornada para chegar até ali fora movida por uma dívida de honra, por uma promessa sussurrada em um leito de morte. Agora, com a promessa cumprida, ele sentia um vazio imenso, o vazio de um propósito que se esvaiu. A vingança, o combustível que o aquecera por tanto tempo, se revelara cinza e fria. Ele começou a caminhar sem rumo, um homem da terra perdido em uma floresta de concreto. As pessoas passavam por ele, rostos anônimos, em uma corrida frenética em direção a futuros incertos. Ele observava seus ternos caros, seus celulares grudados às orelhas, suas expressões de ansiedade e ambição. Eram como as videiras que ele podava todo ano, crescendo rápido demais, buscando a luz de forma desesperada, sem saber que a verdadeira força vem das raízes profundas. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que o avô de Ricardo, e agora o próprio Ricardo, eram produtos daquele mesmo solo infértil, onde a honra é uma moeda fraca e a confiança, uma fraqueza a ser explorada. Sua luta não fora contra uma família, mas contra um modo de ver o mundo. A caminhada o levou a um pequeno café, um oásis de calma em meio ao caos urbano. Sentada a uma mesa perto da janela, estava sua neta, Ana, uma jovem de 20 anos com os olhos do avô e o sorriso da avó falecida. Ela estudava agronomia e representava a ponte entre o passado que ele acabara de redimir e o futuro que agora precisava construir. Ana ergueu o olhar de seu livro e sorriu ao vê-lo. Aquele sorriso, puro e cheio de esperança, foi o bálsamo que a alma de Antônio precisava. Ele se aproximou, o peso em seus ombros finalmente começando a se dissipar. A presença dela era um lembrete vivo de que sua luta não era apenas para honrar os mortos, mas para proteger e nutrir os vivos. Sentou-se em frente a ela, e Ana imediatamente percebeu a mudança em seu avô. A tempestade em seus olhos havia amainado, dando lugar a uma calmaria profunda, embora melancólica. "Conseguiu, vô?" ela perguntou, a voz suave, mas carregada de uma vida inteira de compreensão. Antônio apenas assentiu, um movimento lento da cabeça. Ele não precisava contar os detalhes da humilhação, da tensão, da virada de poder. Ela via em seu rosto a história de 40 anos chegando ao fim. Ele pegou a mão dela sobre a mesa, suas palmas calejadas envolvendo os dedos delicados da neta. Naquele toque, ele transferiu não o fardo do passado, mas a promessa do futuro. A terra era deles. A história, a partir daquele momento, seria reescrita. "O que vai fazer agora?" ela perguntou. A questão que ecoava no vazio recém-criado dentro dele. Antônio olhou pela janela, para o fluxo incessante da cidade, e depois voltou a encarar os olhos de Ana. "Agora", ele disse, a voz firme, "nós vamos plantar." A simplicidade da frase continha um universo de significado. Não era sobre construir um império ou um monumento à sua vitória. Era sobre voltar à essência, ao ciclo da vida, aquilo que sua família sempre soubera fazer de melhor. Plantar, fazer a terra, que fora palco de tanta dor e traição, florescer novamente, transformar um símbolo de perda em um legado de vida e prosperidade. Aquele era um propósito novo, um propósito que não vinha do ódio, mas do amor. A jornada de volta para o Vale dos Vinhedos foi uma transição silenciosa, uma passagem de um mundo para outro. Cada quilômetro que o afastava de São Paulo parecia remover uma camada de armadura de sua alma. O cinza do concreto deu lugar ao verde das matas. O ar rarefeito dos escritórios foi substituído pelo cheiro de terra úmida. Quando finalmente chegou em casa, ao anoitecer, ele não foi para dentro. Caminhou até o meio de seus vinhedos, sob um céu estrelado que a cidade grande jamais conheceria. Ele pegou um punhado de terra, sentindo sua textura familiar, seu cheiro rico.
Aquela era sua verdadeira riqueza, seu verdadeiro poder. A escritura no cartório era apenas um pedaço de papel. A conexão com aquele chão era eterna. Naquela noite, ele abriu a velha maleta de couro pela última vez. Retirou a fotografia amarelada de seu pai e do avô de Ricardo. Por um longo momento, ele encarou os dois homens sorrindo, congelados em um tempo de amizade e esperança, antes que a ganância envenenasse tudo. Ele não sentiu mais o calor da raiva, nem a pontada da tristeza. Sentiu uma compaixão profunda por ambos, por seu pai, cuja bondade fora sua ruína, e pelo outro homem, cuja ambição fora sua maldição. Com um gesto sereno, ele caminhou até a lareira e, sem hesitação, jogou a fotografia no fogo. As chamas consumiram o papel, transformando a imagem de dor e traição em cinzas, libertando-o, finalmente, do passado. A transformação de Antônio não foi uma explosão, mas um desabrochar lento. Ele começou a enxergar o mundo de forma diferente. A promessa que o guiara por toda a vida não era um destino final, mas uma lição. Ensinou-lhe o valor do trabalho, da paciência, da resiliência. Mas também o ensinara que um homem não pode viver apenas para corrigir os erros do passado. Ele precisa plantar as sementes do futuro. Ele passou a dedicar mais tempo a Ana, ensinando-lhe não apenas as técnicas da viticultura, mas as filosofias da terra, que algumas safras são amargas, que algumas podas são necessárias para o crescimento e que a verdadeira colheita é a paz de espírito. O primeiro passo para a reconstrução foi literal. Ele e Ana viajaram para o terreno recém-adquirido, diante daquela vasta extensão de terra que por tanto tempo fora um fantasma em sua vida. Antônio não viu um campo de batalha, mas uma tela em branco. Ele sentiu uma onda de entusiasmo que não experimentava desde a juventude. As dificuldades eram imensas. O solo precisava ser preparado, a infraestrutura criada, os planos traçados, mas esses eram desafios que ele conhecia, desafios de criação, não de destruição. Pela primeira vez em 40 anos, ele não estava lutando contra algo, estava construindo algo. A superação não estava mais em vencer um inimigo, mas em cultivar um sonho. Ele começou a desenhar os planos para a nova vinícola, mas não era a cooperativa que seu pai sonhara. Era algo novo, algo que carregava o legado do passado, mas olhava para o futuro. Um projeto que uniria a tradição com a inovação de Ana, criando vinhos que contariam a história de sua família, uma história não de vingança, mas de redenção. Cada linha que traçava no papel era um ato de cura. Cada decisão sobre onde plantar cada cepa de uva era um passo em direção a um novo propósito. Ele estava se reconstruindo, não como o filho vingador, mas como o patriarca fundador, o guardião de um novo começo que brotava das cinzas de uma velha dor. Sua evolução se completou em um gesto simples. Meses depois, ele enviou uma caixa de madeira para o escritório de Ricardo Almeida. Dentro, não havia uma carta de acusação ou um lembrete de sua humilhação. Havia apenas uma garrafa do melhor vinho de sua safra pessoal, sem rótulo. Acompanhava um pequeno cartão com sua caligrafia firme, que dizia apenas que esta terra, que agora volta às suas origens, possa um dia lhe ensinar o valor das raízes. A vida é muito curta para se beber um vinho amargo. Era um ato de misericórdia, não de superioridade. Era o ponto final de sua jornada de transformação, a prova de que ele havia escolhido a redenção, não apenas para a alma de seu pai, mas mais importante, para a sua própria.